Olá, estamos aqui com o nosso podcast Já Pensou, em mais um episódio que a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que talvez você nunca tenha pensado a respeito. A gente vai falar sobre normose. E trouxemos aqui duas figuras importantíssimas, escolhidas a dedo para falar sobre esse assunto, não só pelo que essas pessoas têm para nos oferecer, como também pelo que elas representam aqui no nosso país e no mundo em geral. Então a gente tem o Roberto Crema, que é sociólogo, antropólogo, psicólogo, fundador e reitor da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz. Nos anos 80 ele cunhou, junto com Jean-Yves Leloup e Pierre Weil, o conceito de normose, que, segundo ele, é uma estagnação adaptativa. Em uma de suas entrevistas, Roberto Crema declarou que a sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo com o cuidado espiritual e o imediatismo, desculpa, fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. A última é uma prima menos conhecida e, por isso mesmo, menos identificada. Nós vamos desenvolver esse assunto logo mais. E a gente tem aqui a Vera Iaconelli, que é uma das mulheres que mais nos traz coerência nas suas pontuações, na sua leitura de sociedade. A Vera é psicanalista, é mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e autora de várias obras fundamentais, entre elas Mal-Estar na Maternidade, do Infanticídio à Função Materna e Criar Filhos no Século XXI. E também é colunista da Folha de São Paulo. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês e agradecer imensamente o tempo que vocês estão nos dedicando aqui para falar dessas coisas que são mais do que fundamentais nos dias de hoje. E aí eu queria começar com o Roberto. Eu li que foi meio que uma coincidência, né? Esses três psicólogos trabalhando ao mesmo tempo numa observação, trazendo para o campo científico uma observação de um comportamento padrão na sociedade, que em algum momento vocês se encontraram e falaram, poxa, a gente está falando da mesma coisa. E aí o Roberto Crema foi lá e deu um nome para esse problema que já estava sendo observado. É isso, Roberto? Então, Joyce, obrigado pelo convite. Foi assim, o Pierre Weil, que é um psicólogo francês que introduziu o psicodrama no Brasil, um pioneiro da abordagem transdisciplinar e transpessoal, ele esteve na França uma ocasião, depois que ele fez um retiro chamado 333, 3 anos, 3 meses e 3 dias, num lamastério tibetano, e foi visitar e fazer uma jornada em Saint-Bon, um instituto no sul da França, dirigido por Jean-Yves Leloup, por sua vez um psicólogo, teólogo, com dezenas de obras escritas, muito relevante a atuação do Jean-Yves, e foi quando o Pierre Weil escutou a primeira vez o termo normose, a patologia da normalidade. Quando ele retornou e nós nos reencontramos no Brasil, ele soube, e eu mostrei para ele num livro que eu escrevi no início da década de 80, o termo normose, que eu falo aqui no Brasil desde a década de 70. O Pierre ficou muito impactado. E nós reunimos então o Jean-Yves Leloup, ele veio da França, o Pierre já morava conosco, e realizamos um simpósio em setembro de 2002, que originou esse livro, que já foi publicado por 2 editoras, está talvez na 20ª tanta edição, não sei, chamado Normose, a patologia da normalidade. Incrível, muito bacana. E o que seria exatamente normose, assim, de uma maneira bem sucinta e didática? A normose é uma anomalia de uma mediocridade de massa, ou seja, é a norma, é um conjunto de normas, de padrões atitudinais, que tem a sustentação de um consenso social e são patogênicos e patológicos em alguma medida, podendo levar inclusive à morte, à destruição. Como, por exemplo, a devastação dos ecossistemas, o consumismo, podemos falar
de uma normose do patriarcalismo de 4.000 anos, da própria escravidão, que foi uma normose terrível e que ainda tem resquícios, enfim, e outras normoses. Tem normoses gerais, tem normoses específicas. Então, o conceito seria esse, um conjunto de comportamentos, normas e atitudes que são que têm o consenso social e são patológicos em alguma medida. Entendi. A gente pode, de repente, falar que nós estamos em uma epidemia de normose? Sem dúvida nenhuma. Eu creio que nós estamos diante de um abismo e se as futuras gerações não puderem florescer na Terra, não terá sido pelos neuróticos nem pelos psicóticos. Terá sido pelos normóticos que estamos sendo. Então, eu creio que, de fato, a normose é o grande obstáculo, o grande desafio. É uma patologia silenciosa que está em todas as camadas, em todas as dimensões do saber e do fazer da humanidade e tem nos trazido devastações, sobretudo nos últimos tempos, na humanidade de forma geral e, por que não falar, no Brasil. Bacana, importantíssimo isso. Vera, esse consenso social de que temos que ser iguais, né, que tudo tem que ser igualzinho, porque assim, dizer que algo é uma norma não quer dizer que é aceitável. E a gente com frequência confunde isso, né? Então, o pai bate no filho, enfim, os pais têm uma atitude agressiva, de repente, com os filhos, inclusive agressiva para além do verbal. E aí, mas quando eu era criança, também aconteceu isso comigo, isso é normal. A gente associa muito ao normal ao que é certo. É isso mesmo, Vera? Bom, primeiro eu queria muito agradecer o convite, Joyce, admiro muito o seu trabalho, minha colega também, e o prazer, né, de poder ser apresentado ao Roberto, que tem essa trajetória linda e tão importante, né, pra gente lembrar que o Brasil não está devendo nada para a Europa, a gente tem que começar a se decolonizar e sair desse lugar de achar que eles inventaram a roda. Eu acho que a gente tem muita produção nacional bacana em todas as áreas. Bom, eu acho que uma geração, quando ela vem, a geração anterior tenta trazê-la para o mundo que conhece, né? Reproduzir aqueles saberes. Quando você educa os seus filhos, você quer que eles te obedeçam, né? Então, que você transmita para eles valores e pensamentos e que sejam adaptativos. Você não quer que a criança saia fazendo coisas que podem causar, né? Mas o grande problema que eu vejo é que nessa conta tem que ter um quê de transgressão. A gente tem que transgredir, porque o que a gente transmite é a reprodução também do nosso pior. Então, quando a gente vai só reproduzindo, a gente vai reproduzindo o nosso racismo, a gente vai reproduzindo a nossa misoginia, a gente vai reproduzindo o nosso pior, né? A nossa tendência ao consumo, a devastação do planeta. A nossa sociedade não é sábia, né? Não. Ela é uma sociedade cheia de conhecimento, mas de sabedoria zero, né? Ela é muito autodestrutiva por uma série de questões. Então, eu acho que quando o Roberto traz que a gente tem que fazer furo nessa aspas, normalidade, no que a gente chama de normalidade, e fazer furo nessa tendência à adaptação, eu acho que é fundamental, porque sem isso a gente só vai reproduzir o nosso pior. Eu acho que para a psicanálise isso é central, porque a psicanálise ela se baseia na ética, ou seja, na possibilidade da gente julgar a reprodução do comportamento, não pelo que o outro disse que deve ser, porque às vezes nem pelo que está na lei, porque as leis também têm que ser questionadas, muitas leis são ultra nefastas, né? Então eu acho que, para mim, o que ele fala é música para os meus ouvidos, porque a questão ética está colocada, né? A gente sair do que supõe que deveria ser, do que é adaptativo, do que, aspas, é normal, em nome do que é ético, né? Pensando no bem comum, pensando nas próximas gerações e rompendo, assim, barreiras de coisas que são nefastas. O Roberto Crema pesquisa esse tema desde a década de 70, né?
E a gente vê uma popularização da depressão, da síndrome do pânico, né? Um discurso muito comum hoje em dia sobre a questão da saúde mental. E como é que a gente não passa, Roberto, por esse assunto fundamental, essa patologia fundamental que é a normose? É a própria característica da normose que faz com que a gente desvie, pense, por exemplo, porque eu penso assim, nada acontece por acaso, né? Não surge da noite para o dia uma depressão, uma síndrome do pânico, tem que haver algo que traz aquilo à tona, que desencadeia aquilo de alguma forma. E de repente a normose poderia ser um caminho para a gente analisar como é que as pessoas estão se deprimindo tanto, como é que as pessoas estão aparecendo com tantas questões psicossomáticas. É esse o raciocínio, assim, quer dizer, desde a década de 70 você está estudando sobre isso. As pessoas falam de várias questões, narcisismo e outras coisas por aí, mas da normose é um assunto que ninguém fala. Isso seria uma característica da normose? Olha, Joyce, atualmente é interessante que o Pierre Vai, no prefácio do livro de 2003, foi publicado, ele falou que ele consultou a Google e tinha 131 referências da normose. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada hoje, tem cerca de 90 mil referências da normose. A própria Academia Brasileira de Letras lançou recentemente o termo da normose, com o seu contexto sintético. Porém, para se compreender a normose, eu creio que pelo menos 2 fundamentos são importantes. O primeiro é o sistêmico. Nem sempre existiu a normose, nem sempre existirá. A normose ela surge quando o sistema no qual vivemos e convivemos encontra-se dominantemente desequilibrado, desumanizado, onde a própria, eu diria, essência humana se descaracterizou, como disse a Vera, a falência da ética, e quando o que predomina é a violência, a virulência, o egocentrismo, o domínio do poder. Então, ser normal é se adaptar a esse contexto dominantemente desequilibrado e manter o status quo. É uma forma de dizer que no contexto no qual vivemos, nesse momento, uma pessoa realmente saudável é desajustada. Eu quero fazer um elogio aos desajustados. Aliás, pessoas que sofrem de pânico. Todas que me chegaram, eu sou um psicoterapeuta com 50 anos, em algum momento essas pessoas se deram conta da sua sensibilidade, não é só o seu medo do inconsciente individual, é um medo também sistêmico, familiar, é um medo também do inconsciente coletivo, dessa desertificação, dessa depredação, dessa extinção em massa das espécies. Essas pessoas, eu diria, manifestam um sintoma saudável, porque o sintoma não é ruim, o sintoma é a denúncia de um desvio, de uma contradição. Então, essas pessoas, quando elas encontram um equilíbrio, encontram uma escuta, elas se tornam seres extraordinários. Eu indico pessoas que me pedem aqui em Brasília, psicoterapeutas, que me chegaram com um rótulo como esse. Então, esse é um lado. O outro lado eu vou falar extremamente sinteticamente, mas eu acho que mereceria a gente aprofundar um pouco. É o fundamento evolutivo. O que caracteriza o ser humano com relação a outras espécies? Já Confúcio dizia há 2.600 anos, é a incompletude, é o inacabamento. Uma tartaruga nasce tartaruga e já vai para o mar. Uma coisa linda. O ser humano, não. Por isso Confúcio dizia, o ser humano é o único que necessita de educação para que a sua nobreza possa se manifestar. Então, nesse sentido, eu creio que a normose seria uma estagnação evolutiva. É apenas um investimento numa base materialista, desde o século XVII, o paradigma dominante é o materialista, e depois se fez tecnicista, consumista. Há um investimento justo no terreno da matéria, da razão, porém não houve
investimento correspondente na área da alma profunda, que um Freud fez, que um Jung fez, que um Adler, enfim, e outros grandes realizaram, e muito menos o investimento no terreno da consciência, de onde jorram os valores de uma ética perene, uma ética do coração. Então, nesse sentido, o normótico, por um lado, é um ser adaptado a um contexto desequilibrado dominantemente e, por outro lado, uma pessoa estagnada na sua possibilidade de florescimento evolutivo. E desejoso também por se manter nessa condição? Tem um desejo no normótico de ficar do mesmo jeito? Sim, sim. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília. Se na Câmara tiver realmente uma pessoa que tiver interesse pelo bem comum e se manifestar, será ridicularizado. Tem que ser velhaco. Nós sabemos disso. E isso é a normose do ponto de vista político. Existe uma normose econômica, uma normose do colonialismo, uma coisa terrível, o racismo estrutural, mas eu diria mais, existe uma imaturidade estrutural, porque é paradigmática. No século XVII se estabeleceu um princípio de antagonismo entre a razão e o coração, entre a sensação e a intuição, entre o sujeito e o objeto, entre o conhecimento e o amor. Então, prevaleceu a objetividade, prevaleceu o racionalismo científico, que trouxe maravilhas, toda essa tecnociência, mas nas mãos de quem? Para quê? Para quem? Então, é nesse sentido, Joyce, que para mim é muito evidente que a normose é a grande calamidade nesse momento, e nós temos contas a prestar para as novas gerações. Então, é disso que se trata, eu creio, que as novas gerações possam realmente habitar esse planeta, ou não. Essa é uma questão que diz respeito a cada um de nós. Entendi, bacana. Ô Vera, o que as redes sociais têm a ver com a normose? Bom, o que a gente vê a partir dos anos 2000, né, que essa ferramenta fantástica, que são as redes sociais, elas vão aqui fazendo um exercício solto, porque eu não sou a pessoa que pode falar de normose com essa propriedade, né, mas o que eu entendo que acontece a partir dos anos 2000 é que a gente tem uma ferramenta maravilhosa criada, mas usada de uma forma nefasta, porque toda ferramenta humana pode ser usada da forma que a gente achar que é melhor ou pior, mas como a gente vive numa sociedade que valoriza o pior, né, as pessoas mais projetadas socialmente, mais conhecidas socialmente, geralmente são pessoas execráveis nos seus comportamentos antiéticos, né, como diz o Roberto Ned, uma velhacaria que está em jogo aí. As redes, elas permitiram, ao contrário do que se imagina, a ligação entre as pessoas, mas também o desmantelamento do laço social. Por quê? Porque se você tinha uma pessoa com um comportamento super desviante, agressivo, violento, num lugar rodeada de outras pessoas com uma visão mais coletivista, e ela nunca ia encontrar outra, mas agora ela entra na internet e num clique ela já encontra uma pessoa do outro lado do mundo que também acha que tem que explodir tudo, aí encontra outra, não sei aonde. Então a rede, ela associou pessoas que não tinham voz para o bem e para o mal. Então, ao mesmo tempo que ela fortaleceu grupos que lutam pelo bem comum e que talvez nunca conseguissem se encontrar, ela também se tornou um lugar onde as pessoas fazem pequenas bolhas e cancelam todo o resto, se autoafirmando, se reproduzindo discursos. E aí eu acho que a questão da normose entra com muita força, porque são discursos de reivindicar novamente esse lugar de privilégio, esse lugar do pior que a gente produziu. Então, a gente foi criando células que foram se juntando pela rede social e a gente ainda está correndo atrás desses cacos, né? Porque depois desses 20 e poucos anos, a gente já tem como mensurar o estrago feito pelas redes sociais, mas ainda não tem os mecanismos de reversão disso, que nós vamos ter que criar com urgência, né? E eu também diria, Jorge, uma coisa que o Roberto e as tuas perguntas me fizeram pensar agora, né? Quer dizer, como a questão da depressão via rede, né? As depressões, os casos de ansiedade, elas foram se naturalizando. Então, assim, tudo bem, a pessoa já chega no meu consultório, ela mal fala que ela já está medicada, porque se tornou uma coisa tão
Depressão todo mundo tem, todo mundo medica, se naturalizou o adoecimento. Então o sintoma, ao invés de ter esse poder que a psicanálise traz, que o Roberto traz, de alerta, vamos escutar o sintoma, ele tem algo para dizer, né? Uma mensagem dentro de uma garrafa jogada no mar para a gente ouvir, tem uma transgressão que o sintoma traz, ele também se tornou naturalizado e medicalizado. Então é como se o sinal de alerta que poderia falar, para tudo, vamos ver, não, segue, toma o remédio e segue, não importa que está tendo incêndio, né? Então isso também é fruto das disseminações de informações na rede, que muitas vezes alertam, mas muitas vezes naturalizam o sintoma que poderia reverter a normose, né? E tem pessoas que têm 1000 ressalvas com a psicanálise e até mesmo com a psicologia. E às vezes eu fico pensando assim, quando você vai por esses caminhos, né, de buscar essa ajuda dos profissionais, tratamento e tudo mais, você necessariamente vai ter que ser confrontado com os seus sentimentos, né? Tipo, eu sinto tal angústia, então o profissional vai te conduzir na compreensão daquela angústia, de onde ela nasce, de onde ela parte, por que ela vai se avolumando, enfim, uma série de coisas. E esse exercício não vai necessariamente implicar numa medicalização. E aí eu fico pensando, essa rejeição que eu vejo muitas vezes, muitas pessoas tendo com a psicanálise, ou a banalização da psicologia também, que eu acho que a psicologia é mais banalizada do que execrada, mas a psicanálise é mais execrada do que banalizada até, né? E aí a normose, a gente podia assim, dizer que ela é uma espécie de fugir do sentimento, fugir do sentir, uma maneira de se manter anestesiado. É isso, Vera? Olha, eu não posso falar em nome da normose, mas assim, o que eu posso tentar falar um pouco assim, a partir da psicanálise. Eu acho que o que você falou é muito importante. As pessoas não fogem só dos afetos, né? Elas até são ávidas por afetos porque a vida ficou tão sem graça e tão medicalizada que as pessoas estão querendo sentir coisas muito fortes, indo atrás de loucuras para sentir o que não conseguem sentir no prazer do dia a dia, né? De poder curtir a vida, de estar vivo, né? Acordar e falar, nossa, tô vivo ainda, segue, que bom. Mas o que eu vejo, Joyce, e talvez a gente possa conversar, né, Roberto, com relação à questão da normose, assim, a psicanálise, mais do que se propor a cura de um sintoma, de uma doença, ela se propõe justamente a desalienação, que o sujeito se desaliene ao desejo do outro, à ingerência do outro, à fala do outro e possa seguir a partir de uma ética. A psicanálise é totalmente guiada pela ética, que o sujeito possa dizer, bom, eu me coloco aqui como sujeito e me responsabilizo pelo que faço, até pelo que faço inconscientemente. Então veja, isso vai na contramão da normose, porque a normose é a pura alienação ao que de pior a gente produz enquanto sociedade em nome de um certo legalismo, em nome de um certo de que isso sempre foi assim, tem que ser. Eu tô aqui já tô entrando um pouco na área do Roberto, mas eu entendo, né, que a normose ela é essa reprodução do nosso pior. E a psicanálise, mais do que fazer o sujeito se haver com os afetos, que já é uma questão, ela faz o sujeito se haver com as escolhas e com a posição ética dele no mundo, para ele não dizer que ele fez uma coisa porque papai e a mamãe fizeram isso ou aquilo com ele. Em algum lugar tem uma escolha até para um bebê recém-nascido. E aí a gente já está entrando numa seara um pouco mais dramática da reação das pessoas à psicanálise, né? Interessante. Ô, Roberto, eu li uma frase sua que é bem impactante, que diz o seguinte: o normótico enterra seus talentos com medo da própria grandeza. Isso significa que estamos desperdiçando os nossos talentos para caber nas forminhas que a sociedade nos oferece? Sim, Joyce. De fato, essa é uma parábola muito conhecida, não é? De quem enterra o próprio talento. Eu creio que todo ser humano, de fato, tem talentos. E há um tropismo mesmo do humano, e aí tem toda uma psicologia humanística, do Carl Rogers, do Rollo May, etc., para nos dizer que tem uma tendência realizadora ao florescimento. Alguém pediu para um IP, fale-me de Deus. O IP floresceu. Talvez só haja uma forma de falar do mistério. É florescendo
como o ser humano potencial que estamos sendo. Porém, é preciso, além de fazer essa denúncia que a Vera fez tão bem da normose, da medicalização, das redes sociais alienantes, etc., embora tenha também, nós sabemos, o lado positivo, eu diria que existe uma normose que eu chamo de analfabetismo psíquico. As pessoas acham que sabem o que é a psique, a alma. As pessoas acham que a alma é um pressuposto já dado. Essa foi a grande aventura de Freud, de Jung, de outros grandes pioneiros e que se desdobram nos tempos atuais. Eu penso no Jung, que naquela entrevista notável que ele deu no final da sua existência, ele dizia que será que o ser humano vai se dar conta que ele é o fiel da balança? O ser humano tem sido o problema. E o investimento na alma, eu diria que, de novo, nós estamos diante do melhor investimento, é o melhor negócio. A alma é o melhor negócio, a consciência é o melhor investimento. Mas nas nossas escolas normóticas, dominantemente, não há espaço para a alma, o desenvolvimento emocional, a compreensão dos sonhos. Quando você vê em qualquer tribo da nossa ancestralidade que tem, eu diria que a sabedoria da autossustentabilidade, eu tenho irmãos como Cacaverá, da tradição Tupi-Guarani, onde se valoriza o sonho, onde se começa, como na tradição Yanomami, extraordinária essa tradição, eles começam o dia falando dos sonhos. Ora, Freud colocou o sonho como objeto de pesquisa científica em 1900, e há milênios você encontra em todos os textos sapienciais transbordantes de sonhos. E ainda uma pessoa pode-se dizer educada, um doutor, que nunca escutou seu próprio sonho, nem o sonho dos seus filhos, nem dos seus estudantes. Então, essa é uma questão que eu considero grave. O investimento, já fizemos séculos de investimento na física, na biologia, ultimamente, agora a revolução informacional. Porém, eu creio que o investimento mais importante nesse momento é o investimento na alma, precisamente na psique e na consciência, no que os antigos gregos chamavam de nous, que é a mente contemplativa. Fundamental, e nós temos instrumentos que a própria Unipaz tem dois fundamentos básicos. Um fundamento é o analítico, é esse que desde o século XVII, e sobretudo foi reforçado no século XIX, nós conhecemos muito bem essa força, essa inteligência da decomposição do todo nas suas partes, que engendra o especialista. Agora, houve totalmente o rechaço de uma outra função que é simbólica, que é uma função, poderia chamar de sintética, a que joga pontes onde a mente analítica estabeleceu fronteiras. Então, eu creio que mais do que nunca precisamos investir não apenas na alma, mas também numa mente simbólica, e onde foi um pioneiro extraordinário nesse aspecto. Eu dizia que a grande função do inconsciente é a criação dos símbolos, e o símbolo é o visível que aponta para o invisível. E como se considerar uma pessoa educada se ela é um bárbaro na sua alma, se ela não consegue conviver com seus pensamentos, se ela não é senhor do seu próprio destino? Então, nesse sentido, Joyce, nós estamos falando de algo realmente que é estrutural. Eu diria que não é algo que possa se esgotar num exemplo. Porém, sensacional. O fundamento é esse fundamento que eu disse, sistêmico. Eu espero que, quem sabe, um dia a gente saia dessa idade da pedra na qual nos encontramos. Quem sabe? Os antigos da tradição greco-romana falaram da idade de ouro, de prata, de cobre e de ferro. É evidente que nós estamos na idade de ferro. Na idade de ouro não tem normose, é muito bom ser normal.
Na Idade Prata também é muito bom ser normal. Na Idade de Cobre, talvez a metade da população já se perdeu, já se esqueceu do que é a humanidade, porém você pode estar na metade certa. Ainda vale a pena ser normal. A normose surge no que, nessa época, que na tradição hindu se chama de Kali Yuga, é a idade do esquecimento. O esquecimento do próprio projeto humano. É nesse sentido que temos que, como disse a Vera, transgredir muito. O que eu digo é sair dos trilhos normóticos, viciados, confortáveis, construídos, previsíveis, e ousar trilhas que não existem e que nós teremos que inventar com os nossos próprios passos, trilhos da autoria. Sensacional, eu estou de pleno acordo. Inclusive eu tenho sempre falado nas discussões que sobre política, por exemplo, né, que as pessoas falam da política como se a política fosse um ser autônomo que toma suas próprias decisões um ente de vida própria. E na verdade a política é um instrumento organizacional que depende de outras pessoas para ser operado, para ser manipulado por humanos que estão ali. Então, não tem como você pensar na política como algo efetivo, como algo que realmente possa equacionar os diversos problemas que a gente tem na sociedade, se quem está por trás dessa manipulação, dessas decisões todas, não está com a psique em dia, não está não está conseguindo conviver consigo mesmo, tem questões que esconde de si próprio, ou seja, está aí manifestando todos os sintomas da normose, né? E aí a Vera falou uma coisa muito legal, que é a questão da medicalização, né? E aí você falou em alma e tudo mais, e eu queria saber de você, é uma pergunta para os dois, a religião entra onde também nesse assunto da normose? Porque eu percebo que todas as religiões, não uma em específico, elas tendem em algum momento encaminhar as pessoas para uma aceitação que a princípio pode nem ser intencional, mas que vai caminhando para o lado meio do absurdo, né? E aí se justifica tudo com a existência de um Deus, mas é Deus que quer assim, enfim. A normose, a religião, ela incide nessas questões, nessa patologia social ou não? O que você acha, Vera? Tem uma anedota familiar engraçada, que a minha filha era pequenininha e ela perguntou: mãe, você não acredita em Deus, né? E eu fiquei quieta. Ela falou: você não acredita em nada? Eu falei: não, filho, eu acredito em um monte de coisa. Eu acredito em amizade, acredito em amor, acredito em justiça, acredito em coletividade. E a gente continuou brincando, falando disso, porque ela ouvia as pessoas falando de Deus, então tinha que acreditar em Deus, né? E aí, bom, já se deduz aí que eu sou, sou ateia e e as minhas filhas foram entendendo que a espiritualidade, as crenças, os valores não passam necessariamente por essa ou por aquela religião, às vezes passam muito longe e às vezes são intrinsecamente ligadas. Eu acho que a gente está vivendo uma confusão de imaginar algumas religiões estão sendo são exércitos, né? Tanto que elas conversam muito com a questão militar, porque aí sim existe um Deus, uma regra, uma coisa que tem que ser seguida sem ética, no sentido de sem o sujeito se implicar naquilo que ele está seguindo, sem ele se dizer alguém que escolheu ou não seguir aquilo, e aí você vai vendo essa alienação que a psicanálise é tão contra. Então não é intrínseco à religião o sujeito devoto e crente ser alienado, mas é o que mais a gente vê, o uso da religião para você não ter que se responsabilizar pelo que você escolheu. Então foi Deus que quis assim, está escrito não sei aonde, quando a gente sabe que são interpretações, as religiões são interpretadas, né, de formas distintas por cada sujeito. Todos os textos sagrados, eles são passíveis de interpretação, né? E tanto que tem várias religiões que saem dos mesmos textos. Quando a pessoa se escuda da sua responsabilidade na religião, acho que é o que de pior pode acontecer e o que a gente mais tem visto. Agora, tem pessoas ligadas a religiões que não se eximem do seu lugar no mundo, da sua participação nessa história, né? Então eu vejo que as religiões têm sido usadas, e aí até perguntando aí para o Roberto, né, gostaria de ouvir o que ele fala nessa relação entre a religião, como ela pode ser a serviço da normose, né? Porque está aí toda uma crença colocada, escrita na pedra, que não pode ser
criticada, não né, pode ser contestada, é aquilo exatamente. E acabou. Mas aí se a gente vai um pouquinho lá para a história, a gente tem Martinho Lutero e tal, vem com uma transgressão num momento muito especial e tudo mais. Então, quer dizer, a religião ela tem ela pode ser um caminho de desarticulação da normose se ela for levada por esse lado, mas ela também pode estar servindo como uma espécie de medicalização também, de manter todo mundo ali, né, nessa loucura de achar que tudo pode continuar do jeito que está. É isso, Roberto? Então, eu concordo com a Vera que, nesse momento, a religião faz mais parte do problema do que da solução. É importante diferenciar religião de espiritualidade. Toda religião brota da espiritualidade. Eu diria que espiritualidade, na sua essência, é amor e, na sua prática, é solidariedade. E a religião é institucionalizada, então vem a instituição que brota desse movimento do amor e da compaixão e, por ser uma instituição de seres humanos, e nós sabemos que o poder corrompe, e o poder absoluto, como já disse alguém, corrompe absolutamente, acaba a instituição engessando o próprio movimento da espiritualidade. Nós podemos compreender a religião sempre de duas formas. Existe a religião esotérica com X, que é essa, literal. Existe a esotérica com S, que é simbólica, que necessita uma hermenêutica. Isso é algo totalmente diferente. Mas o que predomina nesse momento da normose é precisamente a institucionalização. Um amigo poeta em Brasília dizia: Deus é grátis, o guru cobra ingresso. Sensacional. Uma correção, o falso guru, porque o verdadeiro mestre é como uma boa bomba de gasolina, onde cada um vai se abastecer para seguir o seu próprio caminho, e não para ficar dando voltinhas em torno da bomba de gasolina, que é o que nós presenciamos, esse movimento de transferência contra transferência, de dominação, de fazer de Deus um latifúndio. Enfim, nós sabemos que nesses tempos tudo pode ser realmente degenerado. Mas, como você mesma disse, existe o autêntico, né? O meu ponto de fala é o da transdisciplinaridade, que na Unipaz nós exercitamos há 36 anos, colaborando com a Unesco, desde a Declaração de Veneza, que lançou a transdisciplinaridade, que é o diálogo da ciência com a filosofia, a arte e a tradição espiritual. Falando como Edgar Morin, em grandes linhas, é o encontro da ciência com a consciência. Eu diria que uma ciência sem consciência só pode continuar nos levando a um descaminho total. Agora, a consciência, ela precisa ser trabalhada. E a verdadeira espiritualidade é você se esvaziar. É o que a gente chama da tradição apofática. Quem realmente caminhou em trilhas iniciáticas, nada sabe sobre Deus, nada fala sobre Deus. É a douta ignorância. A pessoa aprende a não saber. O esvaziamento que você vê no Zen budismo, a pessoa precisa praticar o que no Zen se chama Zazen. Você vai encontrar em todas as tradições espirituais, no budismo, as meditações, no hinduísmo, as diversas yogas, no taoísmo, o Tai Chi Chuan, as artes marciais de libertação. Todas elas são ciências da consciência e nasceram em templos, para que a pessoa subjugue o ego, para que o ego, que é positivo, mas ele precisa servir ao self, aquilo que Jung chamava de Selbst, o self, que é a centralidade da totalidade psíquica humana. Então, esse é o sentido, eu diria que autêntico, de um encontro entre a ciência e a consciência. Hoje, eu diria que uma ciência desprovida de consciência é o que está nos levando a essa tecnologia formidável, triunfante, mas sem ética, sem coração, sem compaixão. Então, repetindo, a religião institucionalizada é mais parte do problema do que da solução. Agora, eu penso na espiritualidade laica. Se fala isso na França. Humbertinho, por exemplo, que foi um amigo nosso,
o Betinho, uma pessoa espiritualizada como o Betinho, pensa no Krishnamurti, que nunca praticou nenhuma religião, sempre abominou, inclusive, dizendo que a verdade não pode ser organizada. Ele é um ícone disso, que é a consciência, que é a presença. Eu chamo de ecologia da presença. É a pessoa ser capaz de agora. É a pessoa que chegou no seu centro, eu diria que no coração da sua própria consciência. Então, aí é um tema muito vasto, mas apenas para dizer que na transdisciplinaridade há muitas declarações da Unesco, do Clube de Roma, do Clube de Budapeste, que fala dessa importância, eu diria que essencial, da ciência se aliar à consciência, para que a gente possa então conhecer alguma coisa no século XXI que não é nem a ciência nem a religião do século XX. É algo, bom, eu sonho com esse mistério. É por Nossa. ele que eu trabalho, é por ele que eu conspiro. Sensacional. Eu tô inclusive emocionada, porque no meu pensamento, a minha maneira de enxergar a vida está completamente de encontro com tudo que vocês estão trazendo aqui. E como a gente vive, né, essa normose, então muitas vezes você fala certas coisas, é mal compreendido, justamente porque as pessoas estão muito acostumadas com um fluxo de pensamento e que não questiona e que não abre para outras, né, maneiras de ver a vida. Enfim, é muito legal isso que você está falando de religião e espiritualidade. Eu acho que tem um potencial muito revolucionário na prática da espiritualidade para além da religião. Eu acho que as pessoas podem estar dentro das instituições desde que elas estejam com essa consciência, né? Porque senão não conseguem mudar muita coisa. Agora, você falou em tecnologia. E eu lembrei da contribuição da inteligência artificial, que está aí em alta, né? Todo mundo comentando, criando até roupa, criando caminhos até para as fake news, né? Como a gente viu com o Papa na semana passada, com a roupa e tudo mais. Vera e também Roberto, a inteligência artificial, ela de repente pode ser uma luz no fim do túnel para que a gente consiga encontrar, entre aspas, uma cura para a normose? Ou ela pode agravar mais ainda esse problema? O problema, eu não sei se é a ferramenta, né? É quem está dirigindo a ferramenta, né? O que a gente está... Porque a gente vai tendo ferramentas que são muito poderosas, e eu lembraria, assim, quando o homem conseguiu dominar o fogo, né? Que fantástico dominar o fogo. Só que o fogo você pode se aquecer e se proteger dos animais noturnos, e aquecer o alimento, que trouxe toda essa revolução, inclusive cognitiva, porque os alimentos podiam ser cozidos e comidos muito mais rapidamente, não precisava passar o dia inteiro comendo. Mas o fogo também destrói as florestas. Então, a gente está com a invenção, né, do fogo, do controle do fogo novamente, e pode usar para o bem e para o mal. Eu tenho muito medo de mais tecnologias, porque a gente não está conseguindo acompanhar essas tecnologias com a questão ética, e a gente tem reforçado muito positivamente as pessoas que simplesmente conquistam as tecnologias para o pior, só para ficarem milionárias. Não tem isso é valorizado. Olha que maravilhoso aquele cara do Vale do Silício, que é trilhardário. Como maravilhoso? O que significa isso? Quantas vidas você precisa ter para gastar tudo isso? Quantos helicópteros uma pessoa precisa ter? Então, eu tenho muito medo dessas tecnologias, não porque elas são assim ou assado, mas pelo uso comprovado negativo que tem sido feito. A gente precisaria abrir mão dessas tecnologias. Por exemplo, a gente ainda não conseguiu uma tecnologia que mate a fome no mundo. Então, meu Deus, quer dizer, ou já conseguimos, mas não investimos nisso, né? Tem curas de doenças gravíssimas, tem um monte de coisa para ser feita, e a gente está preocupado com inteligência artificial nesses usos mais nefastos, né? Então eu acho que eu não tenho muita esperança nisso. Não acho que nenhuma ferramenta vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é ver o precipício que já está aí, e talvez vendo o precipício a gente se conscientizar de que hoje a gente faz alguma coisa. Começa, por exemplo, a ouvir os povos originários, né? Que eles sim sabiam viver de um jeito no qual a transmissão do mesmo valor, geração após geração, fazia com que toda a coletividade se preservasse. Infelizmente não foram eles que ganharam, fomos nós, né, com as invasões desses
dos países e a morte dessas pessoas, né? Infelizmente quem ganhou foi o homem da ciência, como diz bem o Roberto, e agora está correndo atrás dos povos originários para descobrir como é que preserva a natureza que a gente mesmo destruiu. Então os piores venceram, nós somos os piores e nós vencemos, isso é o pior. Então a gente devia parar de procurar coisas. Daqui a pouco estamos vivendo nos subterrâneos de Marte. Alguém quer viver nos subterrâneos de Marte com um país magnífico, com um planeta magnífico como o nosso? E quem que vai viver? Os milionários vão se matar todos lá dentro, né? Vai ser o pior condomínio do mundo, onde todo mundo quer privilégios para si. Então, enfim, eu não tenho muita esperança na tecnologia, não. Muito legal. E às vezes eu penso que a gente ainda não chegou no ponto de compreender os ecos do passado que reverberam nos nossos meios e que muitas vezes pode também estar empurrando a gente, sendo um facilitador dos nossos grandes problemas, né? Nós tivemos eugenia, tá, mas como é que a eugenia... ela acabou, tudo bem, institucionalmente, legislativamente falando, sei lá, acabou, mas as coisas não acabam também, não somem assim, desaparecem, né? Então tem muitos problemas que eu acho que a gente vivencia hoje em dia, que a gente tem que pesquisar, entender da onde eles saíram para a gente conseguir achar um caminho de evolução real e criar outras ferramentas sem compreender o nosso percurso até aqui pode ser ainda mais perigoso, né? Como a Vera está falando. O que você acha, Roberto? Então, eu penso num axioma de sabedoria chinesa que diz: um instrumento justo nas mãos de uma pessoa injusta terá consequências injustas. Um instrumento injusto nas mãos de uma pessoa justa terá consequências justas. É o que eu escuto da Vera quando ela fala que não se trata de uma técnica, não se trata de um instrumento. Trata-se de uma forma de atuação, de aplicação, de exercício. E, infelizmente, nós vivemos não com falta de recursos para que a pobreza possa desaparecer, mas como já dizia Mahatma Gandhi, o planeta não tem como suprir a ganância de poucos. Infelizmente são esses poucos, essa elite, esse paradigma eurocentrado que triunfou num certo sentido, porém agora a Europa está rodeada de miséria, e tem a xenofobia, enfim, é o karma, eu diria. Alguns dirão que a maioria morre de fome e a minoria morre de medo de quem morre de fome. Inteligência artificial, ela chegou e não tem como retornar. E como o sociólogo Bowman falou sobre a modernidade líquida, a questão é, de fato, uma educação para que essa inteligência artificial esteja a nosso favor. Não é fácil isso. Eu lembro agora de um artigo de ontem na New York Times, do Yuval Harari, falando sobre a inteligência artificial, o perigo da inteligência artificial, que se apropria da linguagem e pode levar apenas a uma destruição da humanidade. Ora, eu não acho que necessariamente a inteligência artificial é algo negativo. Não, pelo contrário. Eu creio que nós estamos aqui no mundo virtual, veja, cada um de nós na sua sala, foi um benefício da pandemia, e a pandemia é um sintoma que precisamos, com uma hermenêutica plural, inclusiva, interpretar. A pandemia não foi ruim, a pandemia, eu diria que foi uma denúncia de uma contradição que parou a humanidade. Agora, os normóticos o que querem? Voltar ao que era antes, que nos trouxe a pandemia. Então é preciso escutar Pan, que é a divindade grega das florestas. E se fala hoje no transhumanismo, ou seja, a humanidade já foi transcendida pela inteligência artificial. Então, e eu concordo com esses que falam do ponto de vista do transhumanismo, que analiticamente, do ponto de vista binário, de uma inteligência analítica, sim, eu creio que o xadrez, ou entregar para a inteligência artificial para escolher qual vai ser o presidente, como diz o Yuval Harari,
talvez se encontre uma solução melhor do que quando se predomina a normose, quando se predomina a desigualdade, quando o que predomina é a opressão, a injustiça. E saúde em sociedade se chama justiça. Então, apenas concluindo, não é? Eu penso que a humanidade jamais será transcendida pela inteligência artificial por uma razão. Porque nós temos o não saber. Não basta saber. Há que ser, há que não saber. E aí eu pergunto, qual algoritmo é capaz de não pensar? Toda a força do algoritmo está baseada na memória. É como a nossa inteligência analítica, depende da memória. Por isso, ela é necessária, porém insuficiente. Nós precisamos aprender o esvaziamento do passado e do futuro para habitar o instante e para poder exercitar a arte da renovação. Isso, o algoritmo, podemos até imaginar que a inteligência artificial possa ter ancestralidade, possa ter alma. Porque eu lembro quando na Universidade de Brasília tinha o Galileu, que era o primeiro computador, tamanho dessa casa. Bom, nós podemos imaginar que o Galileu foi o Adão dessa inteligência emocional. Agora, eu pergunto qual algoritmo é capaz de silêncio interior e qual algoritmo é capaz de amar compassivamente. E aí eu retomo ao que a Vera disse do fogo. Eu penso num grande cientista e também místico, Charles Chardin. Ele dizia, um dia, quem sabe, quando controlarmos as forças da maré, dos vendavais e dos terremotos, nós dominaremos as forças do amor. E pela segunda vez na história, o ser humano terá descoberto o fogo. Muito legal, muito bacana mesmo. Para encerrar, tem uma última questão aqui que eu queria fazer para os dois também, que é o seguinte, o Roberto falou na questão estrutural, essa palavra estrutural, ela tem sido alvo de algumas provocações e tal. O que me incomoda no contexto das discussões sobre sociedade, né, no âmbito dos movimentos sociais e tudo mais, quando a gente fala em racismo e machismo, essas coisas todas, o que me incomoda é que as pessoas não conseguem compreender que quando a gente fala em estrutural, significa que algo foi construído e que aquilo serviu de base, e uma vez que serviu de base, ele está ali sustentando também tudo que está erguido acima dele, né? E aí a gente entende que quando a gente fala que as questões são estruturais, elas são mais profundas. Então a normose, por tudo que o Roberto trouxe, que a Vera refletiu aqui, ela tem essa característica de estrutural também, porque são coisas que nos acompanham já há um certo tempo. Roberto deu como exemplo a escravidão e tudo mais. Então quer dizer que a gente ainda vai ter que lidar com isso por um bom período, né, daqui para frente. O futuro ainda não está, mesmo que a gente se conscientize, olha, a normose é uma patologia dos nossos tempos também, tão grave quanto depressão, quanto a síndrome do pânico e outras, senso comum e outras coisas assim no âmbito mais coletivo. Então não dá para resolver de uma hora para outra, mas a gente pode dar um start nisso. E aí eu queria que vocês reforçassem essa questão, esse convite à transgressão, né? Porque as pessoas, você precisa ter muita força para viver quebrando ou rompendo com o fluxo da sociedade. Então tudo é encaminhado por um certo tipo de pensamento, de comportamento, de decisão, e quem se dispõe a sair disso é duramente achincalhado, perseguido, enfim. Então os transgressores, mais do que nunca, eles precisam aparecer e ter essa força. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí final, que a gente já está encaminhando para finalizar por aqui, uma mensagem final que desse ânimo para essas pessoas que se veem numa condição de não estar de acordo com as normas estabelecidas, mas que vivem numa boa, vivem bem, se sentem felizes e não prejudicam ninguém. E essas pessoas têm um potencial de inspirar outras também a ter essa atitude, achar enfim, uma maneira de se libertar, e assim a gente vai contaminando o restante da sociedade. Mas eu vejo que essas pessoas precisam sim de
um fôlego, né? Porque muitas vezes você pensa assim, ué, mas será que eu é que sou o problema, né? Eu lembro do Simão Bacamarte, né? Do Machado de Assis, que em um determinado momento ele acha que ele que é o doente, não o restante das pessoas, né? Só fazendo uma brincadeira aqui com isso, mas existem pessoas espalhadas aí pelo mundo que estão nesse impasse de se sentirem inadequadas, solitárias, até porque não querem fazer parte não querem manifestar a normose nas suas vidas, mas mesmo assim se sentem, sei lá, desviadas demais do contexto. O que vocês diriam para essas pessoas? Bom, ficou combinado que eu começo sempre, então vamos lá. Até porque é muito linda a fala do Roberto e a gente quer ouvir até o final com calma, né? Mas enfim, eu diria que quanto mais eu me vejo assoberbada por notícias terríveis, e a gente teve, né? Tem toda semana algum acontecimento mais ou menos chocante, assim, quanto mais eu me sinto diante de situações mundiais muito difíceis, mais eu me sinto implicada em fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é resolver tudo porque isso é impossível e é paralisante. Você fala assim, então o mundo não vai ter solução, então eu não quero fazer nada, não quero levantar da cama. Não, o mundo não vai ter solução porque não cabe a mim solucionar o mundo, mas eu posso fazer diferença no meu mundinho. Isso me anima muito. Me anima muito esse acordar e ter um certo contato com a minha família, com os meus amigos, e com meus alunos, com meus pacientes, com os meus conhecidos, com meus colegas, como hoje, agora, e com os ouvintes. Entendeu? Então, a gente vai fazendo o que é possível, talvez a gente transforme alguma coisa. Se a gente ficar pensando em termos mundiais, é bom para discutir, é bom para tomar uma consciência das coisas, mas a gente faz diferença no dia a dia. A gente faz diferença nas nossas relações, como a gente trata as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente troca, como é mesmo a nossa relação com o nosso trabalho. E se a gente não está adaptado a alguma coisa, é hora de pensar se a coisa é para estar adaptado ou não. Você não está feliz no seu trabalho, você não está feliz no seu casamento, você não está feliz com seus filhos. Pense se cabe se adaptar a isso ou rever as bases e em algumas situações romper de fato, né? Mesmo que isso possa ser muito penoso, ainda é muito melhor do que viver uma vida alienada, viver uma vida em nome de um outro que você nem sabe quem é. Então, eu diria, talvez a gente não tenha nem direito a desistir, né? Porque se trata realmente de pensar na nossa humanidade, e a humanidade é o que temos, né? Então, para brincar um pouco, força na peruca, vamos lá, coragem para abrir mão de algumas coisas para não perder tudo, porque as pessoas às vezes têm muito medo de perder um casamento, uma relação, um trabalho, e com isso elas acabam perdendo tudo. Então, perde um pouquinho para não perder tudo no final. Sensacional, Vera. Roberto? Então, a coragem fala do coração, né? E você vê naquele Grandes Sertões Vereda, quando é dito o sertão está dentro da gente, e o que ele pede da gente é coragem. E eu penso numa parábola que eu aprendi com um amigo, Rabino Bonder, que eu considero extremamente didática. Adoro. Um rabino reuniu a sua comunidade na sinagoga e disse, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alguém aliviado pergunta, e onde estão esses recursos, senhor? E ele responde, nos bolsos de vocês. Para mim é evidente que o teto está desabando. Os sintomas estão bem claros. Agora, nós temos os recursos. E eles não estão meramente nos bolsos do nosso cérebro, de uma inteligência analítica, puramente tecnicista, como nós, eu creio que afirmamos de formas distintas e complementares. Esses recursos encontram-se, sobretudo, em nossas almas, em nossos corações. É preciso compreender que Darwin não entendeu da evolução humana. Darwin era um naturalista, ele entendeu da evolução natural. E o ser humano não é só natureza, o ser humano é também natureza, mas como dizia Charles Chardin, é o espaço onde a própria natureza pode aprender a pensar, a amar, a sorrir, a abençoar.
Então, eu creio que o ser humano introduziu nesse planeta uma nova qualidade evolutiva, que é intencional. Nós não evoluímos por uma lei, por um decreto das mutações aleatórias e pelo processo de seleção natural. E isso é de uma ingenuidade. Eu penso que no futuro eles vão nos considerar muito ingênuos. Imaginar que se chega a um Nelson Mandela, se chega a um Sócrates, a um Platão, pela lei do acaso e da necessidade. Não. O ser humano é uma vastidão. Eu tenho dito há muito tempo que ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro, consigo, com o outro, com a comunidade, com a natureza e com o mistério que, convocado ou não, como diziam os antigos gregos, sempre está presente. Então, eu não sou otimista, eu não sou pessimista, mas eu aprendi a confiar, fiar com. Eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, por conspiração. Então, é isso. Eu lembrei eu lembrei do Ariano Suassuna. Eu tenho sempre falado que eu sou uma realista esperançosa. Porque não dá pra gente se desconectar da realidade, mas a gente precisa ter a esperança, mas principalmente a esperança do sentido de Paulo Freire, né, do esperançar, porque enquanto a gente espera, a gente também se move de alguma forma, como a Vera disse, faz alguma coisa, a gente não é responsável por tudo, mas dentro do nosso universo, do nosso mundinho ali, com as nossas coisinhas, a gente consegue movimentar muita coisa. E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a infinidade de coisas incríveis que vocês falaram aqui. Eu tenho certeza que quem ouvir vai ficar com a mente trabalhando por um bom tempo, né? Eu acho que são pessoas como vocês e como outros que a gente está trazendo aqui para ter essas conversas que dão aquela cutucada que falta em muita gente, né? Porque o clique está faltando também em muitas pessoas aí que sentem que alguma coisa precisa mudar, tem alguma coisa errada, que algo não está confortável, mas não conseguem entender, né? E pessoas como vocês, através do conhecimento aliado à prática, né, que a gente chega na sabedoria, dá esse estalo no ouvido das pessoas assim, olha, vamos acordar, vamos pensar e tudo mais. E eu acho que por tudo que eu aprendi aqui com vocês hoje, a normose, ela é uma questão seríssima, ela precisa ser discutida, ela precisa ser aprofundada. Os livros do Roberto Crema estão por aí, os livros da Vera também trazem muitas contribuições e outros autores que foram citados aqui, inclusive, né? Mas também as conversas, as trocas e a coragem de ser diferente, mas não diferente no sentido no low profile, né? Ai, nossa, eu sou especial, eu sou hipster, eu sou... Não, o diferente é aquele que tá rompendo com aquilo que tá posto na sociedade, porque a gente falou aqui hoje que não é porque é normal que é aceitável ou que é correto, né? Vamos trazer a ética de volta para as nossas relações, para a nossa maneira de analisar o mundo que a gente recebe e como que cada um pode fazer no seu espaço a diferença e sair desse círculo vicioso e viciante que a gente tem vivenciado e que tem trazido tragédias e outras coisas também muito mais graves. Então, muito obrigado, Roberto Crema, muito obrigada, Vera. Esse é o Já Pensou, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo encontro. Muito obrigada.